Olá, seja muito bem-vindo ao Manual da Escuta para Fonoaudiólogos. Essa é a primeira aula da turma. Se você já faz parte dessa turma, parabéns! E se você quer conhecer mais um pouquinho sobre o método antes de entrar para a turma, seja muito bem-vindo. O meu nome é Karen Balém e aqui eu ensino você a ir além do uso da tecnologia auditiva, como o cérebro do paciente aprende a processar e a interpretar os sons que chegam via tecnologia auditiva. E eu também ensino você a ir além do treinamento auditivo e cognitivo, porque muitas vezes esses pacientes precisam de estratégias de aprendizagem para avançar nesse aspecto. Conhecer sobre a sua perda de audição, perceber as suas dificuldades, conhecer sobre a tecnologia auditiva, se ela está usando um aparelho auditivo, conhecer a fundo o aparelho auditivo e o que ele pode entregar, conhecer a fundo um implante coclear, se esse for o caso, né, para que ele consiga interpretar esses sons da melhor maneira possível e entender que, embora a gente tenha um treinamento auditivo, um treinamento cognitivo bem estruturado, embora esse paciente tenha sido muito bem avaliado, existem outras questões que impactam, que é às vezes o que impede a gente de avançar ou de deixar aquele paciente tranquilo. No caso, quais são as crenças que ele carrega? O que ele conhece sobre perda auditiva? Muitas vezes ele recebeu informações de diferentes pessoas que tiveram percepções diversas sobre o uso da tecnologia. Umas se adaptaram muito bem, outras não tiveram sucesso. Tudo isso são registros que existem, que estão na cabeça do nosso paciente, e cabe a gente, através do treinamento auditivo e cognitivo, mostrar como é o caso dele e até aonde ele pode chegar. Então, deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Karen Balém, eu sou fonoaudióloga há quase 25 anos. Eu nasci e moro na cidade de Caxias do Sul. Minha paixão é a minha família. Sou mãe de três adolescentes incríveis. Eu sou casada também há 25 anos. Então, sou mãe, sou esposa. Amo o meu trabalho é o meu propósito. E como eu transformo a vida de quem passa por mim é muito importante. Então, já que a gente não pode mudar o mundo inteiro, a gente vai mudar a história de quem passa pela gente. Minha primeira especialização foi audiologia, trabalhei como audiologista mais ou menos uns 11 anos, e isso me fez ter um olhar para a terapia e para a dinâmica do raciocínio clínico, né? Integrou parte do meu processo. A virada da minha profissão aconteceu quando eu comecei a estudar como o cérebro aprende. Então, o conhecimento de audiologia, as melhores estratégias de aprendizagem que eu aprendi com a aprendedoria e constantemente estou aprendendo, eu aliei ao conhecimento que também me trouxe a toda a formação em implante coclear, aparelho auditivo na etapa de reabilitação. Então, eu sou reabilitadora, não faço programação de aparelho auditivo, não faço programação de implante coclear. Tenho pessoas ótimas, incríveis, que me direcionam, me conduzem muito nesse aspecto. E aqui, com 25 anos de prática, eu criei um método que tem transformado a vida de muitas pessoas que usam a tecnologia auditiva. Então, o que é o Manual da Escuta para Fonoaudiólogos? O Manual da Escuta para Fonoaudiólogos é um método que ensina de forma prática e detalhada a como avançar na escuta de pacientes que usam aparelho auditivo ou implante coclear. Nele, você vai entender o que acontece com o cérebro a partir do momento em que o paciente inicia o uso da tecnologia auditiva e, principalmente, como conduzir esse processo de forma eficaz. Mas atenção, essa jornada ela começa depois da programação do aparelho auditivo e do implante coclear. Então, quando o audiologista, o fonoaudiólogo responsável pela porta de entrada, quando essa porta de entrada está bem ajustada, é aí que a nossa atuação, a atuação de quem faz esse curso começa, porque aí a gente vai transformar o ouvir em escutar. E o que que você está recebendo, né, nessa formação do Manual da Escuta? Um e-book completo que contém literalmente todo o passo a passo que eu utilizo com o paciente. É uma versão
escrita do Manual da Escuta para pacientes, organizada de forma prática para consulta e aplicação clínica e revisão sempre que necessário. É um material que vai acompanhar você no dia a dia, trazendo segurança, clareza e para que você conduza cada etapa do processo de forma eficaz. São quase 200 páginas de pura informação sobre esse processo. No Manual da Escuta para Fonoaudiólogos, você também irá receber o Manual da Escuta Pacientes. São várias aulas que eu gravei pensando no paciente. Então, o que é isso? Esse material foi desenvolvido no formato de conversa direta com o paciente, facilitando a compreensão, o engajamento e a aplicação no dia a dia. Ele vai estar disponível separadamente na plataforma, pois também é comercializado para pacientes que usam tecnologia auditiva. E você poderá usar esse material como apoio estratégico na sua condução clínica. Assim, você alinha o trabalho terapêutico com o entendimento do paciente, tornando o processo muito mais eficiente e consciente. Então, no manual da escuta, preparado especialmente para os pacientes, eu mostro como se faz. Eu entro, por exemplo, em plataformas, em jogos e mostro, demonstro para o paciente como se joga, como se faz e o que isso impacta na vida diária, como ele vai pensar nessas estratégias na vida diária. E aí você vai entender como eu me comunico com esse paciente durante os atendimentos. Eu preparei também o Manual da Escuta Light. O Manual da Escuta Light foi criado depois do Manual da Escuta para os pacientes, também é uma versão para pacientes que usam aparelho auditivo. Nesse caso, pessoas assim, ó, uma versão compacta do método, né, do manual grande, do Manual da Escuta Paciente, é um manual grande, depois vem o Manual da Escuta Light, que é compacto, tem menos aulas, e ele é criado para pacientes dinâmicos e autodidatas. Então, ele traz orientações diretas e objetivas. Lá eu não mostro como se faz, eu digo o que precisa ser feito, certo? Ele facilita, né, a aplicação no dia a dia, com foco na autonomia e na praticidade. Essa versão é exclusiva para usuários de aparelho auditivo e foi pensada para pacientes que conseguem avançar com mais independência no processo de aprendizagem ou escuta. Eles querem entender o método, mas eles não precisam de tanto detalhes, eles precisam de um direcionamento. Esse é o manual da escuta light. E aí você fazendo o manual da escuta paciente, fazendo o manual da escuta light, você também vai entender quem é o seu paciente e aquele paciente que demanda, né, uma quantidade maior de repetição, uma quantidade maior de informações, um acompanhamento, né, mais detalhado, e aquele paciente que já é mais dinâmico e que você pode deixar ele mais livre para entender o processo. E o que é o manual da escuta fonoaudiólogo? Ele é um combo, né? É o combo do e-book, mais o manual da escuta para o paciente, mais o manual da escuta light e mais o manual da escuta né, para fonoaudiólogos, que você vai entender agora. Então, inicie pelo manual da escuta versão pacientes, esse curso, para compreender como esse conteúdo é apresentado e vivenciado para quem está no processo. A partir disso, vá acompanhando gradativamente as mentorias que serão mensais e aproveitando cada encontro para aprofundar o seu entendimento e esclarecer as suas dúvidas. Ao longo dessa jornada, você pode utilizar o seu e-book para fazer as anotações, registrar os insights, né, e organizar a prática clínica. Essa integração entre o conteúdo, a prática e a reflexão é o que vai consolidar o aprendizado e transformar essa forma de conduzir a escuta, certo? E como serão as mentorias do Manual da Escuta para fonoaudiólogos? Então, as mentorias estão sendo construídas a partir das demandas reais de prática clínica. Isso significa que enquanto você avança, o curso também evolui acompanhando suas dúvidas, seus desafios e os pontos que realmente fazem a diferença no dia a dia do paciente. Então, eu não tenho nenhuma mentoria nesse momento, agora, estamos em abril de 2026, eu não tenho nenhuma mentoria gravada. Elas vão começar a surgir a partir dessa primeira turma e o que eu pretendo, né, colocar, como eu pretendo conduzir essas mentorias. As aulas são comentadas,
elas são as principais práticas que você vai encontrar lá no Manual da Escuta Paciente. Então, muitas vezes eu vou pegar conteúdos do Manual da Escuta Paciente e vou trazer com uma outra visão, pensando na fonoaudiologia, pensando na prática clínica do fonoaudiólogo. E isso vai constar nas mentorias. Né, aprofundamento, a gente vai se aprofundar lá no Manual da Escuta para Pacientes, você vai conhecer ferramentas como o Audibility, o Audiofoco e o Afinando o Cérebro. Aqui, nas sessões de mentoria, no Manual da Escuta Fonoaudiólogos, a gente vai aprofundar tanto os materiais de terapia, né, da terapia cognitiva, da terapia auditiva, quanto os materiais de avaliação que a gente tem disponíveis para conduzir o processo. Eu vou trazer convidados especialistas, né, com novas, né, perspectivas e ampliando a nossa visão clínica, né? Então a gente vai com certeza ter uma mentoria com um audiologista, tá? Que é o ponto crucial desse processo para que a gente tenha segurança com a tecnologia auditiva e para verificar se ela está realmente ajustada. Como que a gente vai perceber isso enquanto, né, terapia? Porque sem uma boa porta de entrada não existe evolução consistente na escuta, certo? Então a gente depende do audiologista para realizar um bom trabalho no processo de reabilitação, certo? E aí você participa do processo ao vivo que se adapta, se aprofunda e cresce junto com você, que transforma a forma como você conduz cada paciente. Então, a gente vai ter também nesse curso muitas aulas de desenvolvimento pessoal. Como você se vê enquanto fonoaudiólogo, quais as metas que a gente pode ter para avançar no processo, né? Quais as crenças que o próprio fonoaudiólogo tem muitas vezes sobre o paciente que usa uma tecnologia auditiva, tudo isso a gente vai treinar junto. Eu quero contar para você que é um lugar seguro, né? Um lugar de troca de experiências e um lugar onde você pode se desenvolver em todos os sentidos. Você seja muito bem-vindo para uma jornada que vai mudar a sua forma de atuar e os resultados que você entrega para os seus pacientes. Sejam muito, muito, muito bem-vindos.